E aí, meus amigos do Ejapa, Daniel com vocês para mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, cara, a gente vai falar sobre aquela característica, aquele sentimento que eu tenho, você tem, todo mundo tem, que você pode até estar tendo agora, nesse momento, que é aquela sensação de que o que você está fazendo tá errado do ponto de vista de saber fazer, sabe? Então você tá falando assim, poxa, eu não consigo fazer isso. Isso que eu tô fazendo não é assim que faz. E aí vem aquela sensação de que eu não vou conseguir chegar no final dessa tarefa e não vai dar certo. Então, isso daí é normal dentro da gente. E eu vou falar sobre isso no vídeo. Vem comigo. Bom, pessoal, então, é o que eu tava falando aí. Às vezes a gente tem essa sensação do que a gente tá fazendo tá tudo errado, sabe? Que aquilo ali que a gente está executando de alguma forma errada e a gente sabe que aquilo não vai dar certo. E a gente fica com essa sensação estranha e isso parece que começa a minar a vontade da gente de fazer e a gente começa a colocar na cabeça que talvez seja melhor desistir, porque a gente não vai conseguir chegar no final dessa tarefa. E de certa forma, isso é bom, mas por outro lado, isso é muito ruim. A forma como isso é bom, eu vou ilustrar para vocês. É como se dentro da gente tivesse um professor, sabe? Um sábio, ou sei lá, alguém muito sábio, né? O pessoal gosta de falar, um sábio chinês dentro da gente. E do outro lado tivesse uma criança. Sabe aquela criança bem infantil mesmo, que faz as coisas por impulso? É como se a gente tivesse essas duas, né? Vamos por aí que a gente tem essas duas pessoas dentro da gente. E aí a gente precisa tomar decisões durante o dia e durante a vida. Só que cada decisão que a gente faz, o corpo da gente precisa consumir energia. A gente é basicamente uma indústria de energia. A gente fabrica energia para que a nossa cabeça, o nosso pensamento possa existir. Então parte da energia é consumida pelo corpo e parte da energia, a maior parte, pelo nosso pensamento, pela nossa cabeça, pelo cérebro. E o que acontece então? Se a gente tiver que pensar em tudo, por exemplo, vou tomar um copo de água e eu ter que pensar nisso, eu vou gastar energia. Então eu preciso decidir se eu vou pagar a conta A ou a conta B. Eu preciso decidir se eu vou estudar ou se eu vou ir trabalhar. Eu preciso decidir se eu vou trabalhar nesse trabalho ou naquele outro. Eu preciso decidir se eu vou estudar isso ou vou estudar aquilo. Então todas essas tarefas demandam muita energia, muita. E aí, algumas delas a gente coloca no automático. Então, por exemplo, respirar, tomar água, ir ao banheiro, são coisas automáticas que quando acionado o gatilho, o nosso eu interior infantil vai lá e faz, porque é rápido para ele já está no automático. Isso já é um costume, então ele já sabe que tem que fazer aquilo. Quando eu preciso decidir se eu vou estudar isso ou aquilo, quem tem que tomar a frente de tudo é o jovem sábio que está lá dentro da gente. E aí o que acontece? Ele vai processar, ele vai avaliar, ele vai verificar todas as hipóteses possíveis que existem, ver qual é a grandeza, se vale a pena, se não vale, ver o tempo que a gente tem para fazer aquilo, se a gente é compatível para fazer aquilo. E aí ele vai tomando decisões. Quanto mais tarefas repetitivas ou então parecidas, né? Repetitivas não, porque aí seria o lado infantil, mas parecidas, né? E que a gente vai fazer, ele usa como base esse conhecimento para tomar a decisão, porque é mais fácil, né? Ele economiza energia para fazer as ligações neurais lá dentro. Bom, dito isso, o que acontece? O lado bom é que quando a gente começa a pensar em fazer alguma coisa que não vai dar fruto mesmo, que não vai surtir efeito, por exemplo, eu vou ali e vou jogar bola e vou chutar a bola do lado esquerdo, porque eu acho que ali eu vou fazer um gol, eu erro. Aí amanhã eu vou lá, eu tenho que decidir se eu vou chutar o lado direito ou lado esquerdo. Eu vou chutar do lado esquerdo, eu erro. Na próxima vez que eu for chutar, eu tenho que decidir se eu tenho que chutar. Aí a nossa cabeça fala, pera lá, eu já chutei do lado esquerdo 2 vezes, não dá certo, é melhor desistir e chutar do lado direito. Aí ele manda esse pensamento pra gente, olha, não dá certo, chuta do lado direito. E aí a gente, opa, não vai dar certo, pego e chuto do lado direito. É mais ou menos assim que funciona. Então isso é muito bom, porque você passa a evitar de tomar erros. Por outro lado, isso é muito ruim pelo simples fato que a gente começa a
permitir que a cabeça economize energia. E lembra do que eu falei? Ela tá lá para economizar energia, porque a gente é uma indústria de energia, mas a gente gasta muita energia. E aí o que ela começa a fazer? Ela começa com os pensamentos de bloquear tudo aquilo que a gente pensa. Então você senta ali para estudar, começa a estudar uma coisa nova, olha para aquelas contas, olha para aquele tudo que está ali no teu projeto e fala: poxa vida, eu não dou conta de fazer isso aqui, é melhor eu abandonar. E aí você pega e abandona. Aí você começa a estudar outra coisa, vou fazer violão. Aí você rela lá nas cordas de violão, assim como eu já fiz várias vezes, e fala: nossa, estudar violão é muito difícil, e aí eu não vou estudar. Isso tudo que está acontecendo é dentro do teu cérebro, dentro da sua cabeça. Ele está falando para você que você tem que economizar energia. E aí você começa a economizar energia, né? E começa a decidir tudo por não, tudo por não. A mesma coisa vale para o trabalho. Você está ali trabalhando e aí você começa, em vários momentos, perceber que isso aqui eu não quero fazer. Isso aqui eu não dou conta de fazer. Isso aqui é muito ruim, eu sou péssimo nisso aqui. E aí você começa a abandonar o trabalho. E aí você não faz, você não rende, você, sabe, fica ruim para você. Então, o que acontece? A gente precisa aprender a dominar isso. A gente precisa, de todas as maneiras, tirar essa função automática que a gente tem dentro da nossa cabeça, que é essa função de dizer sim e de dizer não muito rapidamente para as coisas e desistir. O que a gente precisa fazer então? A gente precisa se esforçar, tirar ao máximo esse pensamento, obrigar o sábio a trabalhar, porque é para isso que ele está aí dentro, é para isso que ele consome a maior parte da energia, porque não se ache que ele está economizando tanto, porque ele está gastando, e a função dele é decidir realmente pelas coisas certas, afinal ele é o sábio que está dentro da gente. Então a gente precisa forçar ele. Para forçar ele, a gente tem que colocar metas para ele, porque ele está trabalhando sem meta. Lembra que você aí, na sua idade que você tem, passou toda a sua vida, de quando você nasceu até agora, no momento que você está vendo esse vídeo, permitindo e treinando esse sábio para trabalhar do jeito que você quer. E provavelmente o jeito que você colocou é que ele pode fazer o que ele quer e tomar todas as decisões. E é isso que tem dentro dele. Ele sabe que ele pode tomar e ele pode dizer não. Você já viciou ele em dizer não para as coisas. Então vamos parar com isso. A partir de hoje você chega para ele e fala: olha, eu não quero mais ouvir não. Eu quero ouvir sim. Eu preciso que você se esforce. E quando a gente dizer sim, você vai ter que me ajudar a trabalhar com isso e superar essas metas que eu dediquei aí para fazer. E aí com isso você vai tirando esses pensamentos. E como que você treina? Realmente tirando esses pensamentos. Você precisa, em primeiro lugar de tudo, parar de pensar nessas coisas que você está pensando agora, que não vai conseguir, que não vai dar certo, que isso não é para você. Parar de procurar saída para as coisas, porque você gasta muita energia colocando saída. Seu cérebro está lá, o sábio, pensando numa saída para você escapar disso aí que você está fazendo. Eu tenho que estudar isso aqui, caramba, é muito difícil, mas eu preciso porque é uma profissão nova, mas eu não estou dando conta, já faz um mês que eu estou estudando, estou tentando, não consigo, não executo nada no trabalho. Vou pegar uma caixa de sorvete e vou vender picolé. Nada contra, vai vender picolé, ganhar um dinheirinho, fazer uma caminhada na rua. Eu acho muito interessante, eu gosto muito dessas coisas. Mas é o melhor caminho? Simplesmente desistir porque você acabou encontrando um caminho mais fácil. Não, não é o jeito mais certo. Você poderia ter encontrado um caminho mais fácil, talvez, se estivesse pensando lá no seu trabalho, lá no seu estudo, o que você deveria fazer para melhorar e para conseguir crescer. Eu sei que são palavras, e palavras às vezes entram no ouvido por um lado e saem para o outro, mas você deveria realmente pensar e começar a mudar a sua vida nesse ponto, porque é muito interessante para a gente obter um crescimento, tanto pessoal como profissional. E se a sua cabeça não permite fazer isso, você não vai ter esse crescimento. E não acha que você vai ficar estagnado no ponto que você está. Não, vai haver um declínio. Porque automaticamente, quando você começa a bloquear as coisas, você precisa se sentir feliz. Porque quando você bloqueia, você na verdade
vai começar a se sentir mal, se sentir triste. E aí o que acontece? O sábio delega a operação para a sua parte infantil tomar essa decisão. E aí ela te coloca numa rede social, ela te coloca num bar tomando uma cerveja, ela te coloca na frente de um videogame para jogar um pouco de game com seus amigos, e esse pouco acaba se tornando horas na rede social também, e no bar também. Você às vezes perde seu sábado, seu domingo inteiro sentado num bar. E aí você começa a não evoluir mais. E aí você começa a ficar não estagnado. Você começa a ir para trás, né? Literalmente. As pessoas falam que ninguém vai para trás, mas vai sim. Você começa a perder parte daquelas habilidades que você tem de estudar, de aprender e de executar aquela tarefa difícil que você estava tentando e acabou, por um momento, desistindo dela. Então, o que eu te aconselho é: muda teu comportamento agora, nesse momento. Vai fazer alguma coisa útil, assiste um vídeo útil para começar, vai fazer uma caminhada para liberar adrenalina no seu corpo. Isso aqui que eu estou fazendo, tá? Eu gravo para vocês, mas eu estou liberando um pouco de adrenalina aqui para mim. E aí você começa a, como diz assim, a conseguir ganhar energia e força para você conseguir executar as tarefas suas, né? Principalmente aquelas que você achou que não ia conseguir fazer. Então fica aí minha dica, tá? Você pega isso aí, vai estudar, vai trabalhar, não desanima, bota na tua cabeça que você consegue, não fica mais pensando em meios de escapar e pensa nos meios que você tem para resolver aquilo ou aprender, né? Normalmente as tarefas que a gente precisa resolver sempre é aprender. Independente do que a gente está fazendo, se a gente está trabalhando como pedreiro, como servente de pedreiro, como funileiro, como vendedor, a gente está sempre tendo que aprender. A gente tem que aprender para resolver o problema. Então, basicamente, resolver problema é aprender. Então, a gente precisa aprender. E não tenha medo de compartilhar, de aprender. Não fica sozinho, cara. Às vezes você fica aí sozinho. Eu não estou conseguindo e não compartilha isso com ninguém. Hoje tem muito lugar na internet que você pode procurar ajuda. E tem gente para te ajudar, locais especializados de verdade que pode te ajudar em qualquer tarefa que você estiver fazendo. Veja bem, qualquer tarefa, da mais complicada à mais simples. Tem gente para te ajudar a fazer isso. Essa é a função da internet. A gente não usa ela para o que ela precisa ser usada. A gente basicamente usa ela só para diversão e a gente poderia usar ela para esse tipo de coisa. Eu espero que esse vídeo sirva para te ajudar bastante aí no que você está fazendo, que ele te ajude no crescimento. É isso que eu quero para você. Fica aí a dica. Te vejo num próximo vídeo. Grande abraço, Daniel do Ejapa. Fui. Valeu, meus amigos.